Agora é o seguinte, gente, muitos de vocês estão mandando mensagens se queixando das dores pelo corpo, né? Assim como o cantor Wesley Safadão, que precisou passar por uma cirurgia de urgência por conta de uma piora na sua coluna. Ele tinha uma hérnia de disco e piorou. Eu imagino que você talvez esteja dessa mesma forma, porque os relatos são muito parecidos. Isso pode acontecer, e principalmente com o avanço da idade, né? Com traumas, com tudo que a gente vai vivendo pela vida. A produção preparou um VT e a gente confere aqui. Você provavelmente conhece a hérnia cervical pelo seu nome mais popular, hérnia de disco. Neste caso, o disco pode abrir, fazendo com que o líquido interno force os nervos ao redor da coluna. Para alguns, substituir cirurgicamente o disco afetado por um artificial pode ser uma opção viável. Dores e sintomas causados por uma hérnia de disco são problemas comuns para alguns adultos. Vamos saber mais sobre o assunto? Vamos sim, a hérnia pode ser cervical, mas pode ser uma hérnia na região lombar também, enfim, outras regiões da nossa coluna. Para a gente entender mais sobre esse assunto, temos aqui hoje o ortopedista e cirurgião da coluna, Dr. Luciano Miller, e ele é que vai explicar tudo isso pra gente. Seja muito bem-vindo, muito obrigada, doutor. Vamos conversar então sobre esse problema, que de repente quando um artista passa por uma intervenção cirúrgica e vem a público, todo mundo fica assim, uai, será que é esse o meu problema? Hérnia de disco é mais comum do que a gente imagina? Assim, hérnia de disco é comum, mas eu queria que se entendesse que dor nas costas é muito comum. Ao longo da vida, 80% da população vai ter algum tipo de dor nas costas. Mas qual é a causa dessa dor nas costas? A maioria são dores musculares, dores posturais, dores por estresse, tensões musculares que geram dor. A hérnia de disco é uma das causas de dor nas costas. Na maioria das vezes, mesmo a hérnia de disco, que é, como foi mostrado no VT muito bem, que é um pedacinho do disco que sai para fora e comprime a raiz nervosa, ela é uma causa, mas não é tão frequente. Agora, quem tem hérnia de disco, ele realmente sabe a diferença da intensidade de dor e mesmo assim trata conservador e só na minoria dos casos, como esse caso mais recente do Wesley Safadão, que foi operado. O que seria um tratamento conservador para a hérnia de disco? O tratamento conservador, inicialmente, ele é feito com medicações. As medicações têm diversos graus de intensidade, de potência das medicações, analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, corticoides e opioides. Primeiro, a gente passa essas medicações, associa uma fisioterapia analgésica, uma fisioterapia de alongamento, fortalecimento muscular. Mas esse disco, pena que a gente não tem um modelo aqui, mas esse disco que sai para fora, nessa cartilagem, é uma coisa meio molenga ali, né? Que sai, ela retrocede, ela volta para o lugar normal, aquilo ali desinflama ou não? Boa pergunta. O que sai para fora é muito pouco do disco, é um colágeno, é um pouco de um gel. Na maioria das vezes, esse gel que sai para fora, ele vai e comprime a raiz nervosa e causa uma irritação. Como tem substâncias químicas, irritam a raiz. Com o tempo, você tomando o tempo anti-inflamatório, fisioterapia, já regride o processo inflamatório e já melhora a dor. E o que fica lá com o tempo, essas células, elas não têm nutrição, que elas saem do lugar normal, e com isso elas morrem, essas células. E tem células de faxinas, chamadas macrófagos, que acabam reabsorvendo esse fragmento com o tempo. Então, a pessoa pode sim ficar boa, inclusive da sensação ruim nas pernas. Se de repente essa cartilagem, esse gel, como você falou, tiver inflamado um dos nervos e estiver mandando essa reação de dormência nas pernas, de desconforto, né? Exatamente, porque o corpo tem a capacidade de se curar. O corpo, se a gente passa esses quadros mais agudos, ele vai regenerando tanto a parte nervosa quanto a parte do próprio disco, vai cicatrizar e esses sintomas, melhorando a condução nervosa, vão melhorar essa radiação, esse formigamento, essa dormência. Ok. Eu recebi bastante mensagem nos últimos meses de telespectadores e alguns falaram que foram receitados a tomar um tipo de antidepressivo. É comum tratar dores na coluna, dores pelo corpo com antidepressivo? Sim, isso aí é interessante.
É importante dividir a dor em dois tipos. A dor aguda, que é a dor que acontece até 3 meses, e a dor crônica, que é acima de 3 meses. Nas dores agudas, uma hérnia, que nem o Wesley Safadão teve um quadro bem agudo, é mais a medicação analgésica, anti-inflamatório, corticoides, opioides. Na dor crônica, que é as dores que são mais de 3 meses, essas dores, a gente sabe que tem mecanismo que retroalimentam a dor, que mecanismos cerebrais. Então, nesses casos, o antidepressivo, o anticonvulsivante, ele é associado com medicações analgésicas para melhorar a dor. Então, é comum esse uso de antidepressivos e anticonvulsivantes em dores crônicas. Isso é extremamente importante. Você que está em casa e já está meses com dor e vai mudando de médico, um passa anti-inflamatório, outro passa um analgésico, e muda a classe do anti-inflamatório, você não melhora. Nesses casos, você tem que entender que você tem uma dor crônica, não só aguda. E nessa dor crônica, você tem que associar medicações que tiram essa retroalimentação de dor cerebral, que melhora a condução nervosa, que realmente normaliza a sinapse. Daí o antidepressivo entra. Perfeito. Temos perguntas na tela. Enquanto coloca a pergunta, minha pergunta é... Mas eu acho que é melhor... Vamos para lá. Eu queria saber em que caso que a gente vai para uma cirurgia. Talvez a gente tenha essa pergunta aqui. Vamos ver. Karine Mendonça, via Instagram. É uma doença comum em jovens? É hereditária? Boa pergunta. Tudo na vida é determinado por 2 fatores. Todas as doenças. Uma parte é genética e o outro é o estilo de vida, como você cuida do seu corpo. Então, tudo tem uma predisposição. Esse disco é formado por colágeno mamário, um tecido. Esse tecido pode ser mais firme ou mais frouxo. Isso depende da sua genética. Por exemplo, você compra uma blusa. Não tem blusa que você compra, lava e nunca esgarça? Nossa, que blusa boa. E tem blusa que você compra, lava, já esgarçou, já... Então, o que é isso? A qualidade do tecido, isso é genética. Agora, como você vai tratar desse tecido? Por exemplo, o tecido é ótimo, mas não pode colocar na secadora, você toma um puxão. Então, como você tratou essa blusa sua? Apesar de ser boa, você tratou mal. Então, no disco é a mesma coisa. Uma parte genética, como é a força dessa fibra, desse colágeno, desse disco, para resistir à sua vida, à parte mecânica. E o outro fator é como você vai cuidar do seu corpo. O que influencia hoje, que a gente sabe, em relação a ter uma hernia de disco? Sobrepeso, postura, ergonomia ruim, tanto no trabalho do dia a dia, em casa, quanto no seu trabalho, ficar horas sentado. Sedentarismo ou o outro extremo, exercícios extenuantes, sem descanso, tabagismo, tudo isso acaba influenciando nessa malha. Então, respondendo à pergunta, é uma mistura entre genética e como você cuida do seu corpo. Nessa mistura é que vai acontecer a hernia de disco. Perfeito. Obrigada, Karine. Próxima pergunta. Michele Machado. Qual a maneira correta de dormir para quem tem hernia de disco? A maneira correta de dormir, o mais importante é você ter um colchão que respeite a sua curvatura da coluna. Um colchão não pode ser não muito mole, que afunde e tire as suas curvaturas, e nem muito duro. Então, primeiro, a escolha do seu colchão. Segundo, a posição de dormir ideal, a posição de lado. Então, nela, você consegue dormir, colocar um travesseiro embaixo da perna, e assim você consegue relaxar melhor o seu corpo. Muito bem. Próxima pergunta, Simone Silva, de Brasília. Tenho hérnia lombar e cervical. Já fiz mais... Bom, ela não escreveu o número de bloqueios, mas deve ter feito muitos bloqueios. Trato com físio, pilates e RPG, além da medicação. Mas sempre tenho crises. O que seria melhor para aliviar essa condição? No seu caso, eu estou vendo que você tem uma dor crônica. Tem hérnia lombar, cervical, em geral, uma dor bem crônica. Nesse caso, primeiro, eu acho que é importante você ver como está a sua vida. Às vezes a gente coloca tudo que a gente está sentindo na hérnia, culpa da hérnia. Mas responde essas perguntas. Eu estou dormindo bem à noite? Eu estou me alimentando bem? Eu estou com sobrepeso? Como está a minha vida? Minha cadeira no escritório é uma cadeira adequada que eu trabalho? Em casa, por exemplo, quando eu vou... Se é uma dona de casa que trabalha, está cozinhando, ela tem que abaixar muito para cozinhar, ela está fletindo muito o tronco. Eu faço exercício físico, eu fortaleço a minha musculatura. Primeiro, antes de pensar em fazer infiltração, fazer um monte de tratamento,
você tem que ver como está a sua vida, como está, se você está correto no seu dia a dia. E aí sim, tirando isso, daí a gente vai entender qual é a causa da sua dor. É realmente a hérnia que está causando a dor? Será que pode ser uma artrose? Será que pode ser... É importante entender melhor a causa da dor e você, parece que é o mais fácil, mas sempre é o mais difícil, a gente mudar o nosso estilo de vida. Boa. Na verdade, boas perguntas, né, para você se fazer. Obrigada, Simone. Vamos lá, próxima pergunta. Raniel Nunes. Minha mãe sofre com deslocamento na coluna. Ela pode ter hérnia? Esse deslocamento, você queria dizer mais ou menos estalo na coluna, tem estalo? Pode ter hérnia, mas hérnia, o sintoma principal da hérnia é uma dor lombar ou cervical que irradia para a perna e ela pode ter nessa irradiação também formigamento, dormência e, nos casos mais graves, uma perda de força. Então, para entender que uma hérnia, se você pode ter uma hérnia, geralmente é uma dor lombar que irradia para a perna ou, se for na cervical, irradia para o braço. Ok. Muito obrigada, Raniel. Próxima pergunta da Sônia Rodrigues. Tenho hérnia de disco e artrose lombar. Tem cura? Artrose, eu gostaria de colocar primeiro assim. Muitas vezes a gente vê laudos de ressonância escrito protusão, abaulamento, artrose, edema do ligamento. Eu falo sempre para os pacientes, a gente não pode tratar envelhecimento como doença. Então, às vezes, a gente pega um laudo, e o laudo da ressonância não é um laudo diagnóstico. De vez em fazer uma biópsia e vem, olha, essa biópsia da mama, num nódulo, veio isso, isso, isso. A ressonância não. A ressonância, ela compara uma ressonância normal, de uma pessoa de 15, 16 anos de idade, que não tem nada, com a sua. Então, muito das coisas que aparecem na ressonância é apenas o envelhecimento, é uma comparação. Um paralelo que eu coloco. A gente, quando envelhece, a gente começa a ter ruga, cabelo branco. Dentro da coluna, a mesma coisa. A gente começa a ter degeneração, abaulamento, o disco fica desidratado, degenerado. Isso não é doença, isso é envelhecimento. Então, a artrose lombar para sua mãe, muitas vezes pode ser só o envelhecimento. Então, tem que ver ela como um todo, como está a vida dela. E parece que são coisas pequenas, mas realmente impactam muito em dor. Agora, em relação à cirurgia, vou deixar até a pergunta no ar, eu vou dar um recadinho e volto já. É assim, em que casos a cirurgia é indicada e não tem jeito? E falar assim, isso tem que ser cirurgia. E aí eu quero que você fale um pouquinho como é que a gente está de cirurgia hoje, porque a gente sabe que existem vários métodos, tá bom? Em que caso que não tem jeito mesmo e precisa operar? Sim, o primeiro caso, assim, de urgência, quando a gente opera uma hérnia de disco de urgência, quando, além da dor, começa a perder força na perna ou no braço. Quando essa força é progressiva, essa perda de força, que é examinada pelo médico, é uma urgência, deve ser operado. Agora, quando não tem perda de força, quando a gente indica a cirurgia por uma dor, quando a gente trata o paciente 2, 4, 6 semanas e não há melhora dessa dor. Essa dor não consegue cessar, independente do monte de medicação que ele toma, fisioterapia. E a qualidade de vida está muito ruim. Ou aquele paciente que já trata alguns meses, tudo, e o bom dele diminui. Porque uma coisa você está bom desse tamanho. Você faz tudo na sua vida e não sente dor e está realmente muito bem. Agora, quando você começa a ficar para tá bom, o bom fica desse tamanho assim, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aí você conversa com o seu médico e você vê se você faz sentido operar ou não. Porque, como eu falo para todo paciente, hérnia não é tumor. Tumor, o médico fala, tem que operar, você vai lá, tem que operar. A hérnia não, a hérnia é uma troca com o paciente. O que ele sente, se ele está sentindo muita dor, a qualidade de vida dele está muito ruim. E o resultado dessa cirurgia é muito bom? Ou pode não ser tão maravilhoso? A gente tem que entender que a coluna tem outros discos degenerando, está tudo alterando. Então, o resultado da cirurgia é muito boa para quem está realmente muito ruim. Se você está pouquinho ruim, eu acho que muitas vezes eu contraindico uma cirurgia. Mas se você está ruim, o resultado é muito bom. A cirurgia evoluiu muito. Antes, para chegar naquele disco, tirar aquele pedacinho do disco, que é a hérnia de disco, você fazia incisões grandes, lesava muita musculatura, criava muita fibrose, cicatriz. Então, sempre ficava com uma dor residual, uma dor maior. A medicina evoluiu e a cirurgia da coluna também. Então, hoje, para a mesma cirurgia, a gente faz incisões menores, cirurgias tubulares, sem agressão muscular, cirurgias por vídeo. E com isso você consegue tirar a dor do paciente e o resultado melhorou muito
porque você lesa menos a musculatura em volta. É o que a gente chama de cirurgia minimamente invasiva. Exatamente, a cirurgia é minimamente invasiva. Mas tem que ser feita no hospital, com UTI, tudo direitinho. Sim, e também eu sempre coloco para o paciente, que eu recebo muito pacientes, e falo assim, o médico falou que eu vou operar e vou embora no mesmo dia. Eu vou embora um dia depois, não preciso nem ficar no hospital. Olha, a melhor cirurgia é que você fica bom. Não vai depender se você vai ficar bom no mesmo dia, se vai embora no outro dia. O que vale mesmo a cirurgia é se você vai ficar bom daqui 6 meses, daqui 1 ano. E essa é a boa cirurgia. Perfeito. A Patrícia Vieira, ela é de Salto, e ela pergunta o que a hérnia de disco pode causar, além da dor? Ela pode causar uma perda de força na perna, pode causar realmente dificuldade, depende o grau da hérnia. Em casos bem particulares, em alguns casos, pode causar até déficits musculares importantes. Ok. Próxima pergunta. Obrigada, Patrícia Vieira. Miguel Santos, do Rio de Janeiro. Quem tem hérnia de disco pode fazer caminhada? Sim, é apenas quando você está com sintomas, você deve ficar mais resguardado para melhorar a dor. Quando você já melhorou os sintomas, você deve fazer, porque um dos fatores importantes para o tratamento da hérnia e você não evitar outras crises é fortalecer a musculatura. Então, fazer caminhada, fazer fortalecimento é importante. Até musculação? Até musculação. Mesmo os posturais, musculação que envolve os músculos das costas, cervical, tudo? Eu acho extremamente importante. A gente coloca muito, fazer alongamento. O mais importante para a coluna é fortalecer, fazer musculação, fortalecer a musculatura. Perfeito. Obrigada, Miguel Santos. Próxima pergunta da Conceição Regina, do Rio de Janeiro. A infiltração com ácido hialurônico é eficaz para a hérnia? Não tem resultado, nenhuma evidência, usar ácido hialurônico na hérnia. Primeiro que no disco, eu acho que é importante colocar, o disco é a maior estrutura sem vaso sanguíneo do corpo humano. Então, tudo que se injeta dentro do disco tem o risco de gerar uma infecção. Por que o diabético tem tanta infecção? Porque a circulação periférica é muito ruim, então vem menos oxigênio, menos sangue naquela região, tem mais risco de infecção. Se injetar no disco ou qualquer coisa, está provado que aumenta o risco de infecção. Então, não tem indicação de injetar ácido hialurônico dentro do disco. A gente ouviu falar muito de infiltração com ácido hialurônico em joelho, Exatamente. né? Tem eficácia? No joelho, no ombro, tem uma evidência melhor, quer dizer, tem uma eficácia melhor, nos casos iniciais de artrose. Perfeito. Próxima pergunta. Obrigada, Conceição Regina. Agora vamos para Atibaia. Adriana diz, estou com dor na sola do pé e no calcanhar. Tem a ver com hérnia de disco? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes pode ser um problema na sola do pé, que o mais comum é uma fascite, uma inflamação dessa fáscia do pé, da parte do solado do pé, ou uma dor no calcanhar também, uma dor nesse coxim gorduroso do calcanhar. Isso é aquilo que a gente chama de esporão de calcânio? Esporão de calcânio é uma das causas que pode causar dor nessa região. Ou fascite plantar, é a mesma coisa? Uma coisa? A fascite plantar é o pé inteiro. Tá. O esporão é mais no calcanhar. E como é que trata isso? Então, você trata primeiro colocando sapatos mais macios, tênis, fazendo alongamento todo dia na planta do pé. Nos casos que tem muita dor também, associar uma palmilha de silicone. Quando chegando em casa, está com dor, fazer gelo no local. Tudo isso ajuda muito. Perfeito. Próxima pergunta. Obrigada, Adriana. Um beijo para a turma toda de Atibaia. Como o médico faz o diagnóstico da hérnia de disco? O diagnóstico é feito pelo exame físico, examinar o paciente, extremamente importante. E depois, o exame que a gente consegue ver a hérnia é a ressonância magnética. É muito importante entender que a gente não vai tratar o exame, tem que tratar o paciente. Então, muitas hérnias que aparecem no exame não são a causa de dor. Então, é importante, para a gente valorizar uma hérnia, o sintoma ser compatível com o exame. Tem que fazer o exame físico, tem que fazer direitinho, né? Eu sei que hoje em dia, às vezes, você quer mandar o exame e já quer a solução. Não, precisa fazer a coisa da forma correta. Doutor, muito obrigada. O doutor Luciano Miller, ele está no colunar.com.br, é o site, colunar.com.br, o Instagram, Dr. Luciano Miller. E tem também o Clínica Colunar, com bastante informação aí para você cuidar melhor da sua coluna. Até a próxima, foi uma alegria recebê-lo. Obrigada. Boa semana, né? Estamos começando aí, segunda-feira,
com todas as possibilidades. Eu gosto muito desses marcos, né? Segunda-feira traz pra gente toda a possibilidade de ter uma semana com um final feliz, sabe? Aquela semana proveitosa, aquela semana onde você coloca foco nas suas metas, né? A gente tem que colocar foco nos nossos objetivos para poder trabalhar em cima deles, tá certo?